Descobertas da vida. O vídeo se inicia com um vídeo institucional da Caixa Econômica Federal. Há pequenos vídeos que intercalam ao longo da narração. Há imagens aéreas de uma floresta, um menino nadando no rio, imagens de diferentes indígenas que usam pintura no rosto e nos corpos, vídeos de diferentes plantas, frutas e animais e pessoas vivendo diversas situações dos cenários diferentes que vivem os brasileiros. No canto inferior direito está o intérprete de Libras, que traduz simultaneamente tudo o que é falado. Em seguida, inicia-se o vídeo institucional da King Rose, patrocinadora do evento. Lê-se: a cultura é um direito, conheça alguns projetos culturais que incentivamos. E em seguida, imagens de eventos culturais são apresentadas, como apresentações musicais, exposições, vendas de artesanatos locais, peças de teatro, apresentações de danças, roda de conversa com escritores e escritoras, shows ao vivo, entre outros. Lê-se: teatro, música, dança, literatura, integração. Para nós, além de um direito a ser assegurado, a cultura é um caminho possível para o desenvolvimento. Gostaria de convidar para subir ao palco a anfitriã dessa mesa, Alessandra Rocha. Um grande toldo foi montado. Ele abriga as diversas cadeiras da plateia e, ao fundo, o palco onde ocorre toda a roda de conversa. O palco possui uma longa mesa branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carrega os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Ao fundo, compondo o cenário, há um toldo grande em xadrez de tons vinho e azul escuro. À direita, há um banner grande em tons de roxo, verde e laranja, onde se lê Literatura, Encruzilhada e a Desumanização. À esquerda, há um grande telão que passa em seu canto inferior direito a intérprete de Libras, que traduz simultaneamente tudo que é falado. E no alto, acima da mesa dos convidados, há uma grande faixa vermelha, cujo no canto direito lê-se Terceiro Fli Paracatu. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Alessandra Roscoe, uma mulher branca de cabelos lisos castanho escuro, cujo comprimento lhe vai até as orelhas. Ela traja bata estilo indiana em decote V, rendado, de tom branco. Usa óculos retangulares de aro vermelho, amarelo, azul e verde. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Estevão Ribeiro, um homem negro que possui cabelos de tom escuro, que são envoltos em pequenos dreads cujo comprimento lhe chega nas orelhas. As laterais da cabeça são raspadas. Possui barba de tom grisalho. Ele traja camisa de mangas curtas laranja. Usa óculos retangulares de aro transparente, leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e um colar em estampa africana de tons vermelho, branco e marrom. A terceira pessoa sentada é Trudruado Rico, uma mulher indígena de cabelos escuros e lisos que lhe estão presos atrás da cabeça. Ela traja regata de alças finas azul marinha e leva no pescoço um colar indígena verde com ornamentos em amarelo e laranja, também o crachá dos participantes do evento. Usa óculos redondos de aro transparente e leva na cabeça um cocá ornado com penas amarelas. A quarta e última pessoa sentada é Ricardo Prado, um homem branco de cabelos lisos, curtos, de tom branco. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas, estampada com listas verticais de tom azul claro e branco. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. É possível ver a silhueta da plateia de frente ao palco e de tempos em tempos ela é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão estão os intérpretes de Libras, diferentes mulheres e homens que trajam sempre camisa preta e intercalam ao longo do vídeo. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Para esse lugar desse resgate da palavra. E Estevão, que tem também a música, mas tem o traço, né? E o quanto essa conversa também com o quadrinho, com esse menino leitor, e mais do que isso, esse menino quadrinista,
que se descobre também escritor. Então, eu queria deixar aberto, vou começar pela Truduá, que traz esse encontro de memória, a sua palavra que é memória, e que você resgata a sua história, a sua língua, e esse seu falar também escrito. Eu queria que você trouxesse, abrisse para a gente, e a gente vai tocando esse barco. Obrigada, Alessandra. Boa tarde, gente. Boa tarde. Um encontro muito legal. De repente, o tempo mudou aqui, né? Do nada, estava mó calorzão e agora está assim, super agradável. Nossa, tô mais feliz, inclusive. Bom, eu sou Truduá do Rico, eu sou indígena Macuxi e, bom, né, venho lá do norte do Brasil, mas eu acho que vocês já sabem essa história, porque eu estou 3 anos aqui com vocês. E aí, bom, eu acho que a minha vida é marcada por descobertas, né? Embora eu deteste essa palavra, eu acho que eu falo isso já há uns 5 anos. Descobrimento é um paradigma muito cruel sobre os povos indígenas. E aí eu vivo lutando assim contra esse substantivo colonial o tempo todo, mas eu vou usar aqui descoberta para marcar assim alguns momentos da minha vida e da minha literatura. Eu sou leitora desde pequena. Eu comecei a ler com os textos, eu comecei a ler os quadrinhos do Maurício de Souza. E então eu sou uma leitora assim desde que eu me lembro que eu era gente, né? Uns 5 anos, né? Aquelas que lê cedo, precoce. E então na adolescência eu li tudo que eu pude, né? E os livros disponíveis para mim eram os livros da biblioteca, da escola, do material didático. E aí chegou assim um momento da minha juventude, da minha adolescência, vou marcar aí entre 12 e 17 anos, que eu lia muita coisa e eu não entendia muita coisa. Eu sempre estudei, eu lia, mas eu não entendia. E eu acho que isso foi muito marcante, porque eu li muitos romances nacionais na escola, do 1º ao 3º ano, porque eram leituras obrigatórias também, e eu não entendia muito eles. E eu escrevia, porque eu também sempre fui muito da escrita. E aí eu como uma futura professora e teórica da literatura, né, pessoa formada em teoria da literatura, por sinal, eu categorizei essa escrita que eu mesma fiz. E eu nomeei essa escrita como uma escrita fantasma, porque eu me sentia num estado fantasma. Eu lia coisas que eu não compreendia e eu escrevia coisas que eu também não compreendia e não faziam muito sentido. E aí teve um momento assim muito transformador na minha vida, que foi quando eu encontrei a literatura indígena. Mas aí eu já não era jovem, já não era adolescente, eu já era uma mulher adulta. Embora até hoje eu não me sinta assim muito mulher adulta. E eu tenho 35 anos. Mentira. E aí eu fico assim, nossa, sério, já? E aí, nesse momento que eu encontrei a literatura indígena, parece que o mundo se reiniciou, começou de novo para mim. E aí eu pude entender finalmente que eu pertencia a um mundo. E a leitura dessa literatura também mudou radicalmente a minha escrita. E parece que tudo que eu passei a escrever desde então começou a fazer sentido, como se fizesse o sentido a minha existência no mundo. E a escrita teve essa identificação imediata. E aí eu lembro desse poema que eu trago para o Tempo de Retomada, que é exatamente esse, né? O que eu chamo de paradoxo. E ele diz assim: antigamente me chamavam de índia para me ofender. Hoje, que eu digo com orgulho que sou indígena, eles dizem que eu não sou. Quando estavam me ofendendo, eu era, e agora que eu tenho orgulho, eu não sou? E isso traduz, né, uma situação social do Brasil, porque o Brasil, os brasileiros também, eles são ensinados a classificar as pessoas, classificar os tipos de gente, né, pelo fenótipo, pela cor do corpo, né, pela classe social, gênero e tudo mais. E eu era classificada nesse lugar, né, da identidade indígena mais genérica. Então, enquanto eu era genérica, especialmente no norte do Brasil, eu era aceitável para eles. Mas a partir do momento que eu mudei de lado, né, a gente brinca no mundo indígena que eu entrei na mata, né, não nem saí da mata, eu entrei na mata.
ficou complicado. E aí eu, né, acho que transformei a minha escrita a partir desse momento. Eu tinha 27 anos já, e aí eu comecei a viver a minha adolescência de novo, porque eu sinto de verdade que eu não tive essa adolescência, não tive essa adolescência, juventude. E aí eu trago isso para a minha literatura. Não queria trazer só a violência, então o primeiro livro que eu publiquei, o Eu Sou Makushi e Outras Histórias, é esse percurso no chão da minha memória, de brincar, de, né, ter a memória de perto da beira do rio, de comer bastante peixe, tomar bastante caldo, viver uma vida muito assim de vila, uma vida muito ribeirinha. E aí eu vou contando essas histórias e esses momentos assim de descobertas, desses momentos que eu vou me entendendo como gente mesmo, me aceitando. Eu sempre tive muita dificuldade de aceitar a minha altura. Eu tenho 1,57. E aí, nas literaturas, não tinha nenhum personagem de 1,57. Elas sempre eram muito altas e esguias, né? E aí eu ficava assim, será que um dia eu posso dormir? E, né, nos meus sonhos eu era mais alta. Então aí isso foi uma paz, assim, uma reconciliação que eu fiz comigo mesma. A cor da minha pele. Os personagens da literatura que eu lia, eles eram muito brancos, né? E os brancos elas eram adoradas. E aí, com a literatura indígena, eu fiz essa reconciliação com a minha cor de pele. Inclusive, no dia dessa reconciliação, eu lembro que eu andei 10 quilômetros no sol, porque fazia muito tempo que eu evitava o sol. E aí eu saí, peguei, botei um boné e saí caminhando. Eu lembro, deu 10 quilômetros, e eu voltei para casa. E aí eu falei, bom, fiz as pazes de novo. E aí eu parei de ter medo do sol de novo, né? Enfim. E aí a última coisa, assim, né, que vai também assim aparecer em termos de estética na minha literatura, é o meu rosto, assim, a minha boca, o meu nariz, os meus olhos, que então a literatura indígena ela me proporcionou uma identificação, um rosto que já não era para mim mesma indesejável. E aí, né, eu sinto a partir de todas essas reconciliações e né, esses encontros que eu pude então, finalmente, viver a minha adolescência, viver a minha juventude. E aí, essa escrita literária desse conjunto, então, é um pouco para sonhar um tempo e espaço que eu não vivi, que eu fui privada porque o meu país não me aceitava. E essa é um pouco a tradução do que eu faço de literatura, que eu venho trazendo para os poemas, para os contos, para as narrativas, né, na ontologia que eu vou organizando. E, bom, é isso. E se tudo lá traz a palavra como essência, como ancestralidade, Estevão tem na palavra uma forma de oração também. E não só no traço, no quadrinho, na literatura infantil, infanto-juvenil que você faz, mas no livro Salve Rainha, os contos trazem muito dessa história desse leitor que se descobriu também ali em algumas encruzilhadas, e eu queria que você contasse para a gente como é que foi esse percurso de se entender também escritor, além do leitor e do quadrinista. Bem, boa tarde, estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Então, né? É que eu não tenho retorno e isso aqui está dando muito probleminha porque eu tenho uma cabeça grande, orelha pequena, então o microfone quase não fica aqui. Então, desculpe aí caso suma em algum momento. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Eu comecei a ler Como Trudoar mais 10 anos antes, né? Me eduquei com Maurício de Souza, mas também com outros tipos de quadrinhos, com outros tipos de produção, porque eu sou o mais novo, né, de 6. Então, minha mãe lia Mandrake, eu lia Fantasma antes de ir para a igreja, os meus irmãos mais velhos, meu irmão mais velho lia Marvel e DC, o irmão do meio lia Disney, porque era uma coisa mais sofisticada em termos de texto, e eu lia Turma da Mônica, e eu ia Turma da Mônica, Fofura, Bolinha, tinha uma série de coisas assim que a gente lia nessa época, e isso foi passando, eu fui herdando isso e fui gradativamente aprendendo mais sobre esses quadrinhos. Eu acho que a única coisa que eu não gostei na vida foi Tex, Zagor, essa coisa que você pode virar homem, adulto, que você é o único quadrinho que você mantinha lá, assim, né?
E aí, mas uma época eu comecei a ver que eu não era o cara do desenho. Assim, eu tentei ser esse cara do desenho por muito tempo, mas eu vi que os meus amigos desenhavam melhor, então eu me achava o cara erudito. Não, eu sou o cara do texto. Então eu virei roteirista, né, de histórias e quadrinhos. E assim eu comecei minha carreira fazendo esse trabalho de roteirista. Mas o texto, ele some nos quadrinhos, né? Você, geralmente, quando você vê um quadrinho, você analisa uma arte, e a primeira coisa que você vê é a arte, depois você tem que ler e depois entender a história. E por muito tempo, assim, houve uma invisibilização dessa coisa de escrever o roteiro. Quando eu fui para a área de ser o meu próprio ilustrador, porque começou com uma espécie de biografia que está em Salve Rainha. Eu passei por um problema que foi um anúncio da morte do meu irmão, assim, num garimpo na Bahia. E aí, quando eu transformei isso em literatura... Você consegue me ouvir? Tudo bem, né? Quando eu transformei isso em literatura, numa espécie de biografia, lancei de forma independente, as pessoas que iam desenhar para mim as ilustrações, como eu era um cara pobre pra caramba, não tivemos registro. Acontece muito isso. As populações negras raramente têm registros da sua infância devido à precariedade, né, suporte. A Eliana, ela tem um trabalho maravilhoso e ela teve uma família que conseguiu fazer esse registro com muita propriedade em saber que isso é um direito à memória. E eu não tive direito à minha própria memória porque eu não tinha essas imagens. Então, eu falei, meus amigos não sabem como eu era, porque eles imaginavam que eu era esse cara gordo, só que de óculos, só que aos 7 anos de idade eu era um palito cabeçudo, né? Meu irmão me chamava de balão mágico, por causa da cabeça, não é porque eu era gorda. Ele ficava assim, super fantástico, um balão mágico, ficava me sacaneando, porque também tem isso, né? A família é o primeiro lugar, eles testam o que você vai enfrentar na rua, né? A sua mãe e tal, todo mundo vai fazer Só um minutinho, pessoal. Problemas técnicos. Certo. Então, voltamos à nossa programação normal aqui no telejornal, aqui, tem previsão do tempo, né? Mas voltando. Então, assim, eu reparei que, por causa de uma precariedade, eu não tinha um direito a uma memória. As pessoas não sabiam como eu era na infância. Eu só dependia da minha própria memória para poder fazer as minhas ilustrações, para fazer alguma coisa. Então, eu tive que resgatar a minha capacidade de ilustração para me recriar na memória. Então, ou seja, eu consegui me desenhar nessas histórias. Esse livro foi publicado de forma independente, né? Mas hoje ele não existe por aí, mas ele foi o começo da minha redescoberta, né? O meu redescobrimento através das ilustrações. E a partir daí eu comecei a fazer ilustrações para tirinhas, para os quadrinhos. Eu me redescobri o artista, né? Do qual saíram livros como a Retinta, saíram livros como Desenho do Mundo, que foi feito com um texto da Eliana Alves Cruz, que está por aqui, né, nos prestigiando. E também, e com isso, com essa evolução da necessidade de também fazer uma prosa diferente do quadrinho e do livro infantil, que, aliás, eu preciso contar uma coisa para vocês. Quando você vê um cara desse tamanho, fala bem assim, o que você escreve? Eu escrevo livro infantil. A pessoa, que bonitinho. Aí começam a falar com a gente como se a gente fosse a criança que tem que ler o livro. Aí a pessoa, e aí, olha, essa arte aqui, você viu essa arte aqui? Olha só que legal. Ele começa a mostrar e falar, a gente muda o negócio. E aí, quando eu falei bem assim, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar os meus contos que eu publico em todos os lugares e vou pegar meu passaporte para a vida adulta, né? Então, eu escrevi Salve Rainha, ou seja, a reunião de Salve Rainha foi exatamente isso, assim. Foi uma certa forma, olha só, eu preciso mostrar para essas pessoas que eu cresci, né? Porque quando você pega o Itamar Vieira Júnior e fala assim, nossa, Itamar Vieira Júnior, está escrevendo para criança? Uau, que sofisticado, uau, que legal, não sei o quê, né? Viram outra coisa. E aí, quando Eliana Alves Cruz está escrevendo para criança, uau, ela é muito demais. E aí, quando fala assim, você faz livro para criança, que bonitinho, que lindo. Então, assim, meu passaporte para a vida adulta, para a literatura adulta, para o respeito das pessoas, foi esse material que eu reúno contos de 20 anos.
Porque aquela coisa, como eu ia fazer histórias em quadrinhos, então a minha ideia era produzir assim, um conto aqui, uma antologia, um conto chamar. E esses contos têm muito de uma saudade da minha terra. Eu sou capixaba, né? Isso aqui é um instrumento musical de uma manifestação cultural chamada Congo. E esse livro começa com um conto que se chama Salve Rainha, né? E fala exatamente sobre isso, sobre uma personagem que volta para suas origens, uma mulher trans que volta para sua terra querendo ser rainha da banda de Congo do pai. Só que o Congo é um movimento religioso baseado nas congadas e faz uma homenagem a São Benedito Nossa Senhora. Então eu pego essa personagem e faço como se fosse uma tieta trans que vai fazer uma reconciliação com sua família. De certa forma, essa pessoa sou eu, porque eu sou uma pessoa que mora 18 anos em Niterói, e eu, assim, quando eu vejo o Espírito Santo na TV, eu vejo o Espírito Santo com o senador Magno Malta, sabe? Ou seja, não dá para poder se inspirar, achar muito, ficar feliz, né, com todas essas pessoas, com Marcos Duval, entendeu? O senador, né, que foi pra... Então, assim, você acha, sei lá, eles falam assim, caraca, que orgulho do Espírito Santo, cara. Não dá, né? Então, assim, eu comecei a odiar o lugar que, quando criança, eu era um homem negro lá, e a primeira coisa, assim, a negritude veio para mim como objeto de negação. Desde pequeno, assim, você não é negro, você é moreno claro. No verão, você é moreno escuro. Mas, assim, você nunca era negro. No inverno era moreno claro, no verão era moreno escuro. Então eu falei assim, cara, e aí, então assim, a negritude me veio como negação, num espaço extremamente hostil, e abraçar essa negritude, eu precisei, assim, passar por muitas coisas. Eu precisei também fazer esse trabalho de redescoberta, de repertencimento, de uma coisa que me veio como se fosse uma praga. E, então, esse trabalho em Salve Rainha é um pouco disso, é uma reconexão com o Estado, como se fosse aquela pátria que te trata mal, né? E você fala bem assim, não é ela, esse chão é maravilhoso, as pessoas que estão lá que precisam ser reeducadas e aprender a amar tanto o próximo quanto esta terra. Então, a Salve Rainha é uma declaração de amor, apesar de tantas rusgas. Eu vou precisar aqui fazer uma defesa, Estevão, da literatura para a infância e para a juventude, e já vou direto no ponto, porque é o passaporte. Eu acho que a gente, quando olha a infância com um olhar de verdade, que é a juventude também, né? Então, e esse é um lugar que a gente briga muito, né, para trazer a literatura infanto-juvenil para um lugar de destaque também. A gente forma leitor, e assim, a literatura, quem escreve para criança não é um menor escritor do que quem escreve para adulto. A gente não precisa. E é engraçado que eu tenho me questionado, que tem me pedido textos, e eu falei, não, mas eu sou uma escritora para a infância. Tudo bem que eu escrevo para as infâncias, né? Então, da gente assumir esse lugar de que a gente escreve, sim, para a criança, para o jovem. E aí eu já vou direto para o Ricardo, para a história do Léo e as caixas de música, porque e eu vou contar uma historinha, antes de chegar aí no Léo, que eu tenho um marido que tudo ele partilha comigo, e a literatura, a gente chegou, tem muito pouco tempo que a gente chegou na literatura, ele falou assim, me obrigaram a ler Mário de Andrade, com 10 anos de idade, a amar verbo intransitivo. Eu não sabia nem o que era intransitivo. E eu li porque me obrigaram a ler. E eu detestei, eu nunca mais. Então, assim, agora, depois de adulto, me vendo falar com brilho nos olhos, esse livro vocês precisam ler. Eu sou aquela que eu preciso dividir o meu amor pelo livro que eu estou lendo, eu quero fazer todo mundo ler, fico chata. E aí, Léo e as caixas de música, que traz a sua palavra também cantada. É um livro que canta com a gente, é um livro que faz... Né, a gente, e esse lugar, né, essa encruzilhada da gente trazer o jovem leitor, o leitor adulto, que é ali que a gente está perdendo, às vezes, os leitores. Né? A gente tem a criança, a gente viu esse auditório aqui, assim, a Eliana e Estevão comigo aqui, assim, quebrando tudo, e, de repente, a gente está aqui, está um pouco vazio, cadê esse jovem que era para estar aqui conversando com a gente? Mas você traz essa verdade. Primeiro, uma verdade do seu amor pela música
e trazendo uma história que realmente encanta. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa encruzilhada ali também, né, da nossa verdade, de trazer aquilo para que a gente fale com aquele público, com o público, né, que a gente quer falar. Então, eu queria que você falasse um pouco e a gente vai falar dos primeiros também, mas o Léo e as caixas de música a gente traz para esse lugar, né, de uma conversa direta, olho no olho, ouvido no ouvido. Querida, brigadíssimo, né? Assim, uma abertura dessa, eu quase que posso sair para casa, porque você já disse tudo. Obrigado por estar aqui com essa mesa espetacular. Obrigado, Estevam, ensina aí, porque eu não estou acostumado. Maníaco do microfone, eu. Isso, boa. E eu conheço essas três pessoas queridas desde a primeira, Felipe Paracatu, né? Não, Estevão eu conheci em Itabira. As duas eu conheci aqui, reencontrei em Itabira e lá eu conheci o Estevão. Então, assim, é um privilégio estar aqui, é uma alegria, uma beleza, né? Esse convite do Sérgio, do Afonso, é um privilégio muito grande, é uma oportunidade muito valiosa, né? Esse encontro direto com o público, esse olho no olho do público é muito valioso. E, para mim, acho que especialmente porque tem uma coisa que todo escritor conhece, que é sentar sozinho para escrever. Tem ninguém por perto, quanto menos gente, melhor. Você quer ficar quietinho, sossegado, principalmente sem interrupção, né? Mas eu passei longos anos da minha vida tendo um contato com o público que era assim, ó. Era assim que eu ficava diante do público, porque eu regia uma orquestra. E a gente vai reger a orquestra, primeiro chega, cumprimenta o público assim, meio rapidinho, encabulado, e se vira e fica de costas para o público. Então, estar de frente para o público é um super privilégio. Eu sempre que revivo essa experiência, fico comovido, assim. É saboroso, é gostoso. Eu comecei com a música na barriga da minha mãe, literalmente, porque quando minha mãe contou para o meu pai que estava grávida de mim, eu sou primogênito, né? Minhas duas irmãs vieram depois, ele ficou muito comovido e ele comemorou a gravidez dando um piano de presente para minha mãe. Então, eu fui recebido com música. Assim, eu fui comemorado, antes de ser recebido, eu fui comemorado com música. E quando eu nasci, os dois tinham feito uma cantiga de niná para mim, letra do meu pai, música da minha mãe. E eu conheci a Alessandra num carro e eu disse assim, eu sou a pessoa mais luxuosa que eu conheço. Por quê? Porque minha mãe e meu pai fizeram uma música, uma cantiga de niná para mim. Ela virou assim, eu também, eles fizeram uma para mim também. Então, somos luxuosíssimos, assim, tivemos essa recepção muito carinhosa. Eu sempre conto que o meu quarto de dormir, primeiro foi com as minhas irmãs, o que para um filho homem único, primeiro, não é exatamente o melhor lugar do mundo. Assim, você quer qualquer outro lugar que não seja o quarto das suas irmãs, né? Não se cria uma identidade dormindo no quarto com as irmãs, né? E eu ganhei um quarto para mim, que era o que na casa se chamava o quarto dos fundos. Era o último quarto no corredor, mas era meu. E nesse quarto tinha o piano da minha mãe, que passou a ser meu, e a estante de livros do meu pai. Então, para mim, aquilo era um lugar mágico. Tinha um piano e tinha todos os livros. Eu imaginava que aqueles fossem todos os livros do mundo. E aquela estante era também minha. Talvez, num certo sentido, mais minha do que dele, porque estava no meu quarto, estava perto de mim. Eu comecei a ler, não existia Mônica, Maurício de Souza, essas coisas. Não. Maurício de Souza era jornalista ainda, né? Eu nem sabia disso, Estevão, estou sabendo por você, assim, mas... Começou como jornalista. E eu lia, a primeira coisa que eu ganhei foi uma coleção de livros, que eu tenho até hoje, encadernamento azul, capa dura azul, assim, que era uma espécie de 1001 Noites, numa versão para crianças em vários volumes. Aquilo era um mundo completamente mágico. Eu entrava naquilo, não queria sair nunca mais, só saía dali para sentar no piano.
Depois veio Monteiro Lobato, um outro mundo mágico, assim, inacreditável. E a partir daí eu não parei mais de ler. Quando eu fiquei taludo e fui escolher que caminho eu ia seguir, eu fiquei muito dividido entre a literatura e a música. Meu pai não queria que eu seguisse nenhuma das duas por um medo que eu compreendo muito bem, uma preocupação dele comigo absolutamente compreensível. E aí um dia eu fiquei muito feliz porque eu cheguei para ele e disse, pai, eu encontrei o que eu vou fazer, eu acho que eu tenho uma solução. Ele disse, o que é? Todo animado, eu disse, sim, filosofia. Ele botou a mão na cabeça, fez assim, tipo, não tem jeito, esse está perdido, né? E aí eu fui estudar economia. Estudei 1 ano e meio de economia. Não sei como eu cheguei a 1 ano e meio, era uma coisa impossível, mas eu cheguei a 1 ano e meio, depois de 1 ano e meio eu disse para ele, olha, não tem como. Eu vou ser o pior economista do mundo, né? O que é uma competição muito difícil. Ser o pior economista no mundo é um desafio terrível. E aí eu disse para ele, vou fazer música, vou estudar música, e ele concordou. Eu estudei em vários lugares, eu não me encontrava no mundo acadêmico, eu não compreendia o que era aquilo, aquelas exigências absolutamente inúteis, tolas, egóicas, narcísicas dos professores que não sabiam nada de música, nada. Os professores que sabiam música, eles estavam lá, mas eles estavam ainda longe de mim, era um curso de 7 anos. Aqueles caras que me atendiam ali no primeiro semestre eram horríveis. Nós, alunos, todos sabíamos disso, fazíamos piada com eles, né? E eu logo saí da faculdade e fui para São Paulo estudar com Camargo Guarnieri. Eu queria ser compositor, eu achava que esse era o meu caminho. E aí levei um caderno, consegui ser recebido por ele, levei um caderno com as minhas composições. Ele sentou no piano, ajeitou o óculos, começou a olhar, começou a tocar um trechinho aqui, passava para o outro, tocava o outro trechinho, fechou, disse assim, vem conversar comigo. Sentou e disse assim, meu filho, o que você faz é muito ruim. Eu comecei a pensar na volta à economia, né? O vexame que seria entrar na sala de aula outra vez. E ele disse, mas tenho que trabalhar. Se você quiser trabalhar seriamente, dá para trabalhar. Eu disse, claro, não, eu vou trabalhar muito. Tudo que o senhor mandar, conte comigo. Ele disse assim, mas tem uma condição. Eu disse, o que é? Ele disse, você vai assumir comigo o compromisso de que faça você a carreira que você fizer, dedique-se ao que você quiser, uma parte da sua vida profissional você dedicará à educação. Se você não se comprometer com isso, não adianta você me trazer a melhor música do mundo, eu não vou te dar aula. Eu nem tenho mais alunos, estou abrindo uma exceção. Eu assumi o compromisso com ele e esse compromisso nunca mais saiu de dentro de mim. Passam-se os anos, eu faço uma carreira melhor do que a que eu esperava, mas que muito rapidamente me ensinou uma coisa muito dura. Eu não quis seguir com a composição, eu fui me dedicar à regência, e logo eu descobri que o ofício do regente era muito trabalhar o como e não o quê, muito menos o porquê. E isso era o oposto do que eu queria, porque trabalhar o como das coisas é trabalho da ciência. O cientista quer saber como, o artista quer saber por quê. O filósofo, aquele que eu pensei ser um dia, quer saber por quê. E o que eu fazia na frente da orquestra era dizer como. Como toca? No máximo, quando toca? E assim, eu baixo a mão, está na hora de você... Eu olho para você, abaixo a mão, então você toca. Eu faço assim, você toca baixinho. Eu faço assim, você cresce. Eu faço assim, você para. Então, era uma coleção de códigos ali, onde o porquê das coisas estava muito distante. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui reger a Quinta Sinfonia de Beethoven, para mim era assim, eu vou reger a Quinta Sinfonia de Beethoven, amanhã eu posso morrer. Eu cheguei na Quinta Sinfonia de Beethoven. Eu cheguei na frente da orquestra e disse, senhoras e senhores, hoje nós vamos interpretar a obra dedicada ao silêncio. Eles me olharam como
como se eu estivesse dizendo uma estupidez. E a Quinta de Beethoven é um tratado sobre o silêncio. Ela começa com o silêncio. Ela é assim, ó, tá, 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 tá. A primeira nota da sinfonia, da Quinta Sinfonia de Beethoven é uma pausa, é um silêncio. Ele arranca do silêncio a sua Quinta Sinfonia. Isso é uma maravilha. Isso era impossível trabalhar com aqueles músicos. Eles queriam saber qual é o andamento que ele quer, é forte, é piano, é médio, o que é. Isso me frustrou muito. Eu caminhei na carreira vários anos, entendendo que eu tinha que trabalhar o como e não o porquê. Até que um dia eu resolvi que eu ia parar com aquilo. Ia me dedicar à literatura. E que a música não precisava ser ficar fazendo o como, mas eu podia, através da literatura, trabalhar o porquê da música. Ainda tem tempo? Não? Está na hora? 10 minutos. 10 segundos? Não, 10 minutos. Obrigado, foi um prazer. Meu primeiro livro foi esse aqui. Assim, ele era desse tamanho. E eu levava, através dos amigos escritores, o primeiro que leu foi Sérgio Abranches. Tudo que eu escrevo, quem lê primeiro é Sérgio Abranches. Se ele não disser ok, vai para o lixo, eu deleto. Uma confiança absoluta nesse meu amigo. E eu um dia cheguei... Hein? E aí um dia eu cheguei, e eu não sabia que livro eu queria escrever. Eu já estava parando de reger, estava cumprindo os contratos que eu tinha, os compromissos, e eu estava à busca de um livro, que eu já sabia que teria que ter música. Meus filhos eram adolescentes, tinha uma estante em casa cheio de CD, cheio de livro de música, e eles tinham a liberdade de chegar ali e pegar qualquer coisa que eles quisessem. E ali tinha tudo, do mundo inteiro, de todas as épocas. E eu um dia cheguei em casa, tinha uma música aos berros. Eu entrei, quando passei na porta do quarto deles, tinha um dos melhores amigos deles, da galera deles, como eles chamavam, pulando. Quando ele me viu, ele encabulou, olhou para mim e disse: "Tio, essa música é muito metal!" E eu fiquei muito impressionado, porque a música que ele estava ouvindo era absolutamente metal. Era a Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky. Não tem nada mais metal do que isso. E eu disse: esse é o livro. O Ricardo, a gente tem um tempinho ainda, né? E eu vou fazer uma provocação, porque a gente fala da criança, que é aquela que imagina e faz acontecer, porque o que a criança imagina, ela acredita e acontece. O jovem, que acredita que pode mudar o mundo. E eu queria que vocês... A gente tem muito pouco tempo, mas eu queria que vocês... A gente vai terminar esse momento, cada um escolhendo um trechinho para ler. E pensando nessa criança, pode ser nessa criança que sonha e acontece, nesse jovem que quer mudar e acredita que pode transformar o mundo, e nessa palavra de vocês que transforma. Então, eu vou pedir para cada um escolher um trechinho para a gente ter. A gente está no festival literário, e nada mais bonito, potente, forte do que a gente partilhar a leitura. Tem um amigo meu que fala: a gente não pode ler em voz alta, que negócio é esse? Ler uma coisa sozinha, solitária. Não, escrever pode ser, ler não. Né? Então, a gente poder ler, partilhar uma leitura. Então, eu queria que cada um lesse um trechinho. A bel prazer. Bem, vou... Pode começar, Estevão. Gente, eu acho que, assim, trechinhos é mais complicado, mas deixa eu pensar aqui numa... A gente precisa ser democrata, né? E ter o tempo. Quanto tempo nós temos, Vicky? 5 minutos. 5 dividido minutos? por 3. Ah, caramba. Okay, eu não queria fazer isso, mas tem palavrão, pode ser? Tá tudo bem? Pode ser? Vamos O tema lá. do festival é liberdade também. Não, sim, mas tem palavrão, gente. Vamos lá, porque aí é mais curtinho. O nome é Souvenir. Gente, eu virei esse cara que precisa tirar o óculos para ler. Ferrou. Novo na repartição? Vim do 8º andar. Gerência de balão, é? Sim, demônio bom. Passei alguns séculos lá. Qual departamento? Filosofia. Minha tortura preferida. Iluminar os desesperançosos. Que delícia. Mas o tempo fica chato, com o tempo fica chato, né? Pois é, eles não sabem o que fazer com tanto saber.
Palavras não dão vazão a séculos de conversa. Ah, mas essa parte é boa, eles piram, tiram os olhos. Já viu eles correndo sem? Ah, um clássico. Sabe o que eu não gosto de fazer? Sabe o que eu gosto de fazer? Eu seco, envolvo no vidro, dão lindos pingentes. Massa, você tem para vender? Não, tenho, mas tem alguns diamantes em forma de estrela. Uau, qual procedência? Eu recebo de alguém que conhece alguém que cultiva dos rins de uns coitados do 5º andar. Coisa fina. Na verdade, grossa. Uma dor para tirar. Dor ou dó? Dó na gente, dor nas coisinhas. Como se fossem feitos antes que fossem feitos de barro. Tem alguns desses, vieram na primeira fornada. Você quer? Preciso de algo mais impactante. Estou fora de casa há um tempão. Quero que a patroa me receba de pau pulsando. Eu tenho um coach. Ele acha que está no momento de mentalização, que vai tirar algo que possa usar em algum curso quando sair do transe. E daí? Já tem uns 30 anos de processo. Eu acho que ele vai acordar a qualquer momento. E o que eu faço com um coach? Dê a ele de presente o acorde. Quando ele perceber que não está sonhando, o grito dele vai fazer um monte Vesúvio entre os tentáculos de sua companheira, com certeza. Tá, eu levo um coach, me vê 2 padres no pacote. Pompeia vai arder por séculos. É uma conversinha sobre 2 demônios, né? Então, Truduá. Oi? Tá. Vou ler um poema. Assim como meus antepassados pedem licença para entrar na mata, peço licença para entrar na terra da poesia com a literatura indígena. Essa escrita, nascida da Amazônia, alimentada por mangas, peixes e caças. Uma arte sonhada entre cogumelos e líquidos preciosos, moldada em jardins celestes de formigas. A floresta é a nossa primeira residência. Uma história da terra é um presente, e esse aqui eu recebi de Ucarapura, o parente da nação Baré. Antigamente, homens e mulheres caçavam e pescavam juntos. Um dia, eles encontraram uma terra boa, mas não tinham como atravessar. Não tinham barcos flutuantes, nem uma ripa que pudesse servir de apoio na travessia. Então, as mulheres rezaram ao Criador para que ele criasse um caminho e pudessem pegar as caças e os alimentos. A terra lá era boa. O Criador viu as mulheres prostradas, chorando sobre as margens, e concedeu. As lágrimas se expandiram e se transformaram em uma flor, criando uma trilha, permitindo que passassem e pegassem os alimentos. Na volta à noite, o Criador cobrou o preço, e as mulheres tiveram que ficar no rio, tornando-se o espírito da flor, que é a Vitória Régia. Não há nada na natureza que não seja encantado. A floresta é a minha residência artística. Assim como meus antepassados pedem licença para sair da mata, peço licença para sair deste poema. Brava! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Bom, eu tinha separado trechos do Léo, mas eu vou ler desse livro aqui, que fica em pé sozinho. Esse livro é um livro que conta a história dos primeiros, que, para mim, são os inventores... Agora, né? Os inventores do Brasil. Quem inventou o Brasil não foi ninguém, foram os artistas brasileiros. Nós somos as nossas artes. Nós somos um país violento e desigual, mas nós não somos um país perdido. Nós somos um país consagrado ao longo da história, em todo o mundo, por causa das artes dos seus artistas. E isso não é mérito apenas dos artistas. Os artistas têm esse... aliás, apenas um acréscimo. Isso se deu sempre em todas as artes. Não nessa ou naquela, em todas. Esse livro conta a história desses primeiros artistas brasileiros que inventaram o Brasil, uma geração absolutamente genial que viveu entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Depois vieram outras gerações geniais, sobre as quais eu pretendo escrever livros tão grandes quanto esse, se eu tiver tempo de vida.